você sofreu um acidente de percurso, que é um acidente de trajeto, indo ou voltando do trabalho. Ou se não, você voltou do benefício e aí a empresa disse que não quer mais você lá, vai lhe demitir. Já entendi agora. Preste atenção nesse vídeo que ele é para você. Senhoras e senhores, eu sou o advogado Maicon Carvalho, advogo em favor dos trabalhadores há uma década e meia, e nesse vídeo a gente vai tratar acerca de acidente de percurso, acidente de trajeto. Então, o que seria acidente de percurso? É todo aquele que você sai de casa e vai para o trabalho, e do trabalho você volta para casa. Essa é a ideia do acidente de percurso. Observe que a lei está dizendo que vai ser um acidente de trabalho porque você só saiu de casa porque a empresa lhe chamou para trabalhar. Você, ao trabalhar, você vai voltar para onde? Você vai dormir na empresa? Não vai dormir na rua? Vai dormir onde? Você vai ter que voltar para casa. Veja que foi a empresa que deu causa à sua saída da sua casa. Em razão disso, é que o acidente ele vai ser de trabalho. Acidente de percurso, acidente de trajeto, ele é um acidente de trabalho e você vai receber todos os benefícios como se fosse um acidente de trabalho normal, como qualquer outro que aconteceu lá dentro da empresa. Inclusive, o FGTS, que tem que ser recolhido durante todo o tempo que você ficar afastado da empresa. Preste atenção aqui que o acidente de percurso, ele tem que ser realmente de percurso. Se você parou no meio do caminho e ficou conversando com o povo, jogando dominó, jogando bola, e só então você foi para casa, isso não é mais acidente de percurso. Você criou outras situações que aumentaram o risco de você sofrer algum acidente. É completamente diferente de uma segunda situação. Você foi para o trabalho e ao voltar do trabalho, você estava com muita fome e parou na vendinha lá perto de casa para comprar um cachorro quente, para comprar uma coxinha, para comprar um miojo, para comprar qualquer coisa para comer. Essas pequenas pausas no retorno para casa, desde que você não saia do seu trajeto habitual, ele é considerado sim acidente de trajeto e você vai receber os mesmos benefícios que você pode ver aqui mais à frente. Número 3. E se você está querendo melhorar de vida, que é algo maravilhoso, você trabalha de manhã, trabalha de tarde e ao sair do trabalho você vai para a faculdade. Vai ser acidente de trabalho? Sim. Vai ser um acidente de trajeto. Ao sair de casa para o trabalho, você saiu em razão da empresa. E como você tem que voltar para a sua casa, você mudou o trajeto para ir para a faculdade, mas isso se equipara a estar voltando para casa, porque é uma rotina que você tem. Todos os dias você faz a mesma coisa. Entretanto, ao sair da faculdade, a empresa não tem mais nenhuma responsabilidade sobre você. Observe que ao acordar, você ainda está na malemolência, naquele cansaço, está acordando ainda e aí está com um risco muito elevado de sofrer acidente. Bom dia. Por isso que é acidente de trajeto. Ao ir para a faculdade, você passou uma grande quantidade de horas trabalhando, ficou mais cansada e por isso suscetível a sofrer um acidente. Então essa lógica, ela serve. Só que quando você passa algumas horas na faculdade, você ficou mais cansada em razão da faculdade e não em razão da empresa. É por isso que ao sair da faculdade para sua casa, ele não vai ser mais acidente de trajeto. Uma quarta situação é aquela em que os nossos heróis, por exemplo, da pandemia, técnico de enfermagem, enfermeiros, ficam saindo de um emprego, indo para outro, às vezes tem 3 ou até mesmo 4 empregos. Então se o acidente ele acontece entre uma empresa e outra, ambas as empresas serão responsáveis por esse acidente de trajeto. Vai ter que fazer sim a emissão de tudo aqui embaixo, emissão de CAT, o FGTS vai ter que continuar sendo recolhido, vai receber o benefício. Mais à frente você vai ver. Uma dúvida muito comum é: se o trabalho ele já é na rua, vai ser acidente de percurso ou vai ser acidente de trabalho normal? Imagine que a pessoa é um motociclista. Nessa situação, o próprio trabalho já é na rua. Então, ele vai ser um acidente de trabalho sim, e nesse momento é importante destacar que se a empresa não estiver fornecendo os EPIs corretos, não entregou, por exemplo, aquele colete que fica refletindo a luz para poder os outros enxergarem melhor, não forneceu o capacete, não forneceu bota, não forneceu os EPIs necessários, e a pessoa, em razão do acidente, acabou batendo o tornozelo em alguma pedra, quebrou, veja que a empresa é responsável por esse acidente, porque ela deveria ter entregue a bota correta para evitar esse grande trauma. Por não dar, vai caber as indenizações que você pode ver nesse outro vídeo aqui, que eu trato sobre acidente de trabalho. E aí a pessoa vai ter direito a um monte de coisa. Indenização do dano moral, indenização para pagar a fisioterapia, para pagar o tratamento inteiro, medicamentos, transporte, que é o táxi para você ir e voltar de fisioterapia, por exemplo. Confere aqui no vídeo, tem um monte de coisa sobre isso. Uma outra situação que acontece é que algumas empresas, quando ficam muito distantes das cidades, ao invés de contratarem um transporte público, como o transporte público não passa lá na porta dela, ela acaba oferecendo o transporte da própria empresa. E aí nessa situação, a responsabilidade é o que a gente chama de responsabilidade objetiva. Ou seja, independentemente de fazer qualquer tipo de prova, presume-se que a empresa foi responsável por aquele acidente. Nessa situação, vai caber também tudo que é de indenização. E aí tem dois momentos, tem duas situações distintas. Uma coisa é se o veículo e o motorista estiverem em condições de nota 10. Outra coisa é se a empresa for extremamente irresponsável e colocar veículo com pneu careca, sem freio correto, contrata um sujeito para dirigir uma van, por exemplo, com habilidade de dirigir van, e bota para dirigir um ônibus grandão.
Entrega, por exemplo, uma moto que não tem cravo, para que a pessoa faça o transporte em um lugar que tem barro molhado e aí escorrega demais. Se a empresa faz coisas que vão aumentar o risco, então ela é responsável pelo acidente e vai ter que indenizar você nos termos do vídeo aqui desse trabalho que eu estou tratando. O que é mais comum de acontecer é que as pessoas têm a tendência de receber o vale transporte, mas ir para a empresa e voltar de outros meios. Usa bicicleta, usa moto, vai a pé, de skate, patinete, todo mundo. Nessa situação, vão surgir duas situações distintas. Número 1, se o patrão tem conhecimento, então vai ser um acidente de percurso normal. Entretanto, se o patrão não tem conhecimento que você recebe o dinheiro para comprar passagem, para usar a passagem, para ir de ônibus, transporte público ordinário, e está fazendo meio de coisas que aumentam o seu risco, nessa situação o patrão pode entender que houve quebra da confiança e aí vai caber a justa causa. Para você entender melhor sobre justa causa, olha aqui esse outro vídeo que eu trato sobre justa causa. Então preste atenção nessa situação para ver se o patrão sabe que você está aumentando o risco de sofrer um acidente ou não. Porque se ele não assumiu o risco de você se acidentar, então ele poderá demitir-se na justa causa. No caso desse tipo de acidente, quem é que vai pagar o salário do trabalhador? Nessa situação, os primeiros 15 dias vão ser pagos pela empresa, segue a regra normal. E depois dos primeiros 15 dias é que o INSS vai fazer o pagamento. Mas, algumas vezes, o trabalhador ele fica no que se chama de limbo trabalhista. O INSS habilita, faz o pagamento lá de algumas semanas, alguns meses, volta o trabalhador para a empresa diz, não vou receber você não, você está doente ainda, você não consegue trabalhar. E aí, se o trabalhador ele nem recebe do INSS, e nem recebe da Previdência, a gente tem como pedir a indenização da empresa. Porque muitas vezes o INSS devolve o trabalhador e ele precisa ser readaptado, ele precisa ir para alguma função que tenha a possibilidade de exercer. Por exemplo, o sujeito que quebrou o pé, ele não consegue mais ser jogador de futebol, mas ele consegue, por exemplo, atender telefone. Então existem muitas funções de uma empresa em que uma pessoa acidentada, ela poderá fazer essa atividade. Se a empresa não deixa que ela faça essa atividade, observe que a empresa está dando causa ao afastamento do trabalhador sem receber remuneração. Então a empresa vai ter que indenizar essa situação aí. Agora, o que você vai receber do INSS é a mesma coisa que você estava recebendo lá no seu trabalho? Preste atenção aqui que isso é muito importante. Muitas empresas têm a mania de pagar um monte de coisa por fora. Pagar lá só o salário mínimo no contra-cheque, aí paga hora extra por fora, comissões adicionais, paga um monte de coisa por fora. Se esses valores estiverem sendo pagos por fora, o INSS não está recebendo a partezinha dele lá. E aí, se o INSS não sabe o que você está recebendo, se o INSS não está recebendo a parte dele em cima disso, o INSS não tem como voltar para você o dinheiro correto. Então preste atenção no que você estava recebendo, porque se não estiver dentro do contra-cheque, vai ser necessário entrar com ação judicial pedindo a integração de todos os valores pagos por fora para integrar o seu salário base e com base nisso você vai receber o valor todo. Se não receber de imediato, é possível pedir dentro da própria ação a indenização de tudo isso que você deixou de receber de forma correta. O Brasil tem uma mania completamente equivocada de entender que o povo só vai contratar trabalhadores se for um preço lá embaixo. Então a MP 905, que surgiu lá no final de 2019, tirou alguns direitos do trabalhador, supondo que era para criar emprego. Então, durante mais ou menos 5 meses, novembro de 2019 até abril de 2020, quem sofreu acidente de percurso não vai ter direito aos direitos normais do acidente de trabalho. Quem tinha acidente antes ou depois, continua. Mas nesse períodozinho curto aí de 5 meses, não vai ter direito, porque ele foi tirado essa equiparação ao acidente de trabalho. Só que, quais são os direitos de quem sofre um acidente de trabalho, de quem sofre um acidente de percurso nas regras anteriores ou posterior a essa MP 905? É claro que não existe vantagem nenhuma em estar acidentado, mas se a pessoa já está acidentada, vamos tirar proveito de alguma coisa, vamos reduzir esse prejuízo de algum jeito. Como é que a gente faz isso? Número 1, exigindo a CAT. A empresa tem a obrigação de emitir a CAT. Você vai ver aqui em outro vídeo que eu trato acerca da CAT. A empresa tem a obrigação de emitir a CAT. Número 2, ao emitir a CAT, você vai pedir o benefício lá no INSS, que vai ser o B91, receber a sua remuneração para ficar em casa se recuperando. Número 3, durante todo o tempo de afastamento da empresa, você vai ter direito ao recebimento do FGTS. FGTS vai ter que ser recolhido durante o tempo todo e preste atenção para não ficar mais de 5 anos esperando, porque depois de 5 anos você não pode mais pedir. Então tem que prestar atenção se realmente está sendo recolhido. Número 4, e mais importante de todas, talvez, quando você voltar do benefício, quando você parar de receber o benefício do INSS e chegar na empresa, a empresa tem que continuar com você por um período de 1 ano pelo menos. Esse é o período de estabilidade. A ideia da lei é fazer com que o trabalhador que se acidentou, ele consiga se recuperar suficiente para, se for demitido, conseguir outro emprego. As empresas não vão contratar uma pessoa com uma capacidade de produção baixa, mas depois de 1 ano que a pessoa saiu de alta do INSS, presume-se que ela já está boa, ela já consegue trabalhar em qualquer outro lugar. Essa é a lógica. E aí esse período, ele vai contar para tudo. E aí você me pergunta, doutor, mas a empresa não está querendo emitir a CAT não. E agora, como é que eu faço? Como você vai ver aqui no vídeo que eu falo sobre CAT, tem um monte de gente que pode emitir a CAT. Mas se ela não emitir a CAT, preste atenção no que você vai fazer. Número 1, faça um BO, boletim de ocorrência. Vá na delegacia, preste queixa, diga que sofreu esse acidente. Número 2, tem um monte de gente, brasileiro adora olhar a vida dos outros.
outro. Então, pegue o telefone do povo que está ao seu redor lá no acidente, 2, 3, 4 pessoas, pegue o telefone, pegue Instagram, pegue Facebook, pegue as informações necessárias para você entrar em contato com essas pessoas. Novamente, porque você pode precisar lá no futuro. Número 3, se o acidente foi grave, então você foi atendido por algum SAMU. Se você foi atendido, tem um registro no celular. Tire foto desses registros. Ao ser atendido lá no hospital, você vai ter um atestado médico. Tire foto disso, vai guardando tudo que é de prova do acidente que você sofreu. Número 4, uma outra coisa que você precisa fazer é comunicar ao patrão. Mande por WhatsApp, mande por e-mail, deixe claro que você sofreu um acidente, porque lá no futuro pode ser que o patrão diga que você abandonou o serviço, que você sofreu um acidente qualquer e que não tem nada a ver com a empresa. Se isso acontecer, você ao invés de receber o B91, que é onde você vai receber o FGTS por todo o período e vai ter a estabilidade de um ano quando voltar, você vai receber um benefício qualquer, que é o B31, e quando você voltar, você não vai ter nem estabilidade. Você não vai ter nenhum FGTS depositado. Então preste atenção nisso e faça essas comunicações de forma correta. Além disso, vou deixar um outro vídeo aqui falando sobre DPVAT. Todo mundo que sofre acidente de trânsito, ônibus, carro, moto, atropelou, então você tem direito ao seguro DPVAT. Você não precisa pagar a ninguém para fazer esse requerimento. Então dê a entrada primeiro sozinho para receber esse seu dinheiro sozinho. Só se você tiver alguma dificuldade e realmente não conseguir receber o dinheiro só para você, aí sim você vai procurar um advogado da sua confiança para poder fazer o requerimento e tirar esse dinheiro que está lá preso. Uma situação mais comum do que a gente imagina é que quando o trabalhador volta para a empresa tem maneira de demitir. Nessa situação, se você recebeu a CAT correta, preste atenção na CAT, se você recebeu correto o benefício, se é realmente um acidente de trabalho que você sofreu, se você está lá com B91, preste muita atenção quando você receber a carteira lá do INSS, porque tem que ter B91. Se não tiver B91, faça o recurso administrativo para colocar o código correto, porque ao voltar você tem a estabilidade de um ano e aí ao perceber que a empresa demitiu você e colocou outra pessoa no seu lugar, você está dentro de um ato discriminatório. Não estão querendo uma pessoa que agora está precisando da empresa e a empresa não está querendo retribuir o que você ofereceu a ela. Nessa situação, além da rescisão completa, você vai ter a estabilidade todinha de um ano, mais a questão do dano moral discriminatório. Você não pode ser substituído por outra pessoa como se você fosse lixo. Então, quando você estava bom, a empresa queria. Mas agora que você está precisando da empresa, porque você está com a capacidade de trabalho reduzida, a empresa joga você fora como se fosse resto. Não é assim que funciona, não. Preste muita atenção na CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Olha aqui a imagem do que é uma CAT. Confira lá as informações sobre você, as informações sobre a empresa, como aconteceu o acidente, qual foi o dia, qual foi a hora. CAT, ele é um resumo do seu acidente. É isso que vai fazer com que você tenha uma passagem mais fácil, mais livre, para requerer o seu benefício pelo INSS. E fazer o pedido de todo o resto das coisas que você tem direito. Então preste muita atenção nela. Não confie no pessoal simplesmente entregar lá um papel e acabou. Se você acha que as pessoas vão ficar com pena de você só porque você se acidentou, muito provavelmente você está equivocado. Quem tem pena da gente é a nossa mãe. A maioria das pessoas, principalmente as empresas, depois que você está incapacitado para o trabalho, não pensa em você. Muitas vezes elas se preocupam mais com o dinheiro, com o lucro. Apenas isso. É muito comum elas não se preocuparem com o trabalhador. Então não confie naquilo ali, não. Olhe tudo direitinho. Se tiver alguma coisa errada, retifique o mais rápido possível. Presta atenção no pulo do gato. Guarde tudo, não fique com nada só de boca. Toda a comunicação que você vai tendo com o patrão, vá tirando os prints e vai enviando tudo que é de documentação, esses atestados médicos, declaração médica, atendimento pelo SAMU, tudo que você tiver, vá tirando foto legível de toda a informação e vá mandando para a nuvem, porque se um dia você precisar, você vai ter a nuvem lá. Lembre que o celular pode ser roubado, pode quebrar, você pode perder as informações, apagar sem querer, mas se tiver na nuvem, no dia que você precisar, você vai ter essa prova. Outra coisa, se você tem muitos documentos, então coloque tudo isso dentro da sua carteira de trabalho, coloque uma pasta ou uma sacola, se você não tiver dinheiro para comprar essa pasta, bote a sua carteira de trabalho dentro dessa pasta ou dentro dessa sacola e vá colocando tudo lá dentro. Faça inclusive um relatório de tudo que está acontecendo. Tal dia, estava voltando do trabalho, sofri esse acidente, aconteceu assim, vá colocando todos os detalhes, coloque dia, coloque hora, coloque o nome das pessoas que você falou, porque no dia que você precisar lutar pelos seus direitos, você vai ter toda a história, tintim por tintim, e dessa forma vai ser mais fácil você conseguir pedir as indenizações que eu trato lá no vídeo de acidente de trabalho. Gostou desse vídeo? Dá um joinha. Provavelmente você deve ter alguma pessoa que vai gostar de receber esse vídeo, que está precisando desse vídeo. Então, se você está querendo receber um obrigado, compartilha com essa pessoa. Lembre sempre, quem não luta pelos seus direitos, não merece os direitos que tem.